Sabe aquela ideia de que história é só decorar um monte de data e nome? Então, esquece isso. E se a gente pensasse em história de um jeito diferente, tipo um grande jogo de detetive? Imagina só, um quebra-cabeça gigante e nós somos os investigadores. E as pistas, estão por toda parte. O jogo já começou. Bom, e todo bom detetive precisa saber exatamente que tipo de pista está procurando, né? Então a grande pergunta da nossa investigação é essa. O que é, afinal de contas, uma fonte histórica? Quais são essas pegadas que o passado deixa para a gente encontrar? Será que é sempre algo assim? Uma carta bem antiga, com papel todo amarelado pelo tempo e uma letra que até parece um código secreto? Sim, isso com certeza é uma pista. Ou, quem sabe, uma imagem, uma foto em preto e branco que congela um momento, uma rua, pessoas de um mundo que nem existe mais. É quase como uma janela para outro tempo. E se a pista for algo que a gente não consegue ver, mas consegue ouvir? Uma música, por exemplo. Uma melodia que passou por gerações e gerações, de avós para netos, talvez sem nunca ter sido escrita em lugar nenhum. E aquelas histórias que a gente ouve em casa, sabe? Aquelas que nossos pais, nossos avós contam e que não estão nos livros, mas que ajudam a formar quem a gente é. No fim das contas, o que é que vale como pista para desvendar o passado? Vamos descobrir juntos? Então, sejam bem-vindos ao Inventário do Detetive. Todo bom historiador ou investigador do passado precisa conhecer bem as suas ferramentas, ou melhor, as suas pistas. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos do que pode ajudar a gente a montar esse quebra-cabeça. Olha só nossa primeira pista. Um pedacinho da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha. Isso é o que a gente chama de fonte escrita. Pensa nela como se fosse o diário de bordo de um explorador. Sabe, um relato em primeira pessoa que coloca a gente lá dentro do navio, vendo a Terra pela primeira vez pelos olhos dele. Agora, vamos para a próxima pista. E aqui a linguagem muda completamente. A gente não tem palavras, mas tem uma imagem. Essa foto da Estação da Luz em São Paulo, de 1909, ela não mostra só um prédio. Ela conta pra gente sobre modernização, sobre economia do café, sobre a influência da Europa na arquitetura. Uma única imagem pode contar centenas de histórias. E agora uma pista que não dá para tocar, mas dá para sentir. É o que chamamos de fonte imaterial. A música do povo Guarani, por exemplo, é muito mais que uma melodia. É um livro de história cantado, que guarda rituais, memórias e toda a cultura de um povo, transmitindo tudo isso pelo som. E por último, talvez a pista mais antiga de todas, a tradição oral. Antes mesmo da escrita existir, era assim que a história era contada. Conhecimentos, mitos, acontecimentos importantes, tudo era guardado na memória e passado para frente pela voz. É uma fonte viva que respira e se transforma. Ok, agora que a gente já tem algumas pistas, não adianta só olhar para elas. A gente precisa interrogar essas pistas. Chegou a hora de aprender as regras do jogo, ou o que a gente chama de atitude de historiador. Essas regras são como as perguntas de um interrogatório. São 4 chaves para a gente decifrar qualquer pista. Primeiro, quando foi feita? Isso já coloca a pista numa linha do tempo. E é legal pensar que até os calendários são criações culturais para organizar o passado. Segundo, de onde veio? Terceiro, que tipo de pista é? Aqui a gente reconhece as diferentes linguagens. É visual, é escrita, é oral. E a pergunta mais importante de todas, por que foi criada? Com que intenção? Com essas perguntas, a gente começa a desvendar os segredos da fonte. Então, bora testar isso na prática? Vamos olhar de novo para a foto da Estação da Luz e usar as nossas perguntas. O que essa imagem realmente nos conta sobre o Brasil daquela época? E a resposta é incrível! Quando a gente interroga a foto, a gente descobre o crescimento super rápido de São Paulo, a importância das ferrovias para a economia do café, a influência da arquitetura europeia. Resumindo, ela é um símbolo de um Brasil que estava correndo para se modernizar. Tudo isso numa única imagem. Mas um bom detetive nunca confia numa única pista. O verdadeiro poder da investigação histórica aparece quando a gente começa a conectar as diferentes fontes. Então vamos para a próxima fase e ver como isso funciona na prática. E é aqui que a mágica acontece de verdade. De um lado, a gente tem a Carta de Caminha. Ela marca um tempo cronológico, uma data específica no calendário europeu, 1500. É a perspectiva de quem chega. Do outro, a música Guarani. Ela representa um tempo histórico muito mais longo, uma cultura que já existia aqui há séculos, com uma forma própria de contar o tempo, de geração em geração. Uma fonte não anula a outra, elas conversam, e juntas, elas nos dão uma visão quase 3D, muito mais completa e justa daquele momento. Então, o ponto crucial é este. Nenhuma fonte sozinha conta a história toda. Cada pista é uma peça do quebra-cabeça. É só juntando as diferentes linguagens, a escrita, a visual,
a oral, a imaterial, que a gente começa a enxergar a imagem completa de verdade. E assim a gente chega na fase final da nossa missão. Agora que já vimos as pistas e sabemos as regras do jogo, vem a parte mais legal. Perceber que esse papel de historiador, de investigador, pode ser de qualquer um de nós. Basta ter curiosidade. E aqui está a grande revelação, o segredo final do nosso jogo. A definição de fonte histórica é, nossa, incrivelmente ampla e poderosa. Não são só documentos antigos guardados no museu. É tudo, qualquer coisa que a humanidade já criou. Exatamente. Pensa bem, a cidade onde a gente mora, as músicas que a gente ouve, as histórias que contamos, os filmes que assistimos e, sim, até os videogames que jogamos, tudo isso está produzindo um registro do nosso tempo. São as futuras pistas para os historiadores do amanhã. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Se tudo que a gente faz pode virar uma pista para o futuro, o que nós estamos criando hoje? Que história os nossos posts, nossas músicas, nossos memes e a nossa tecnologia vão contar sobre a gente daqui a 100 anos? Pensa nisso. A investigação continua e o jogo, ele nunca termina.